Olá a todos, me chamo Matheus Beccari Dias, sou aluno do quarto ano do curso de Filosofia. É com muito prazer que eu venho fazer uma breve apresentação do que foi a minha pesquisa de iniciação científica, ocorrida durante os anos de 2019 e 2020, sob orientação do professor Dr. José Fernandes Weber. A minha pesquisa tem por título Animal Demasiado Humano, a questão da animalidade humana na filosofia de Friedrich Nietzsche. A minha pesquisa, então, ela girou em torno da obra Humano Demasiado Humano, volume 1, um texto de 1878 do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no qual o autor, então, ele realiza diversas críticas durante esse texto ao conceito de ser humano que foi comumente empregado pela tradição filosófica. Utilizando-se, então, de uma abordagem mais naturalista, o Nietzsche, então, ele vem a caracterizar o ser humano a partir das semelhanças que o ser humano tem com os animais, no sentido contrário, então, daquilo que ele enxerga nas correntes filosóficas da tradição, que acabavam, então, dando um destaque maior para a distinção do ser humano em relação aos animais, que seria, no caso, a racionalidade. Ainda que um tema recente nos estudos sobre a filosofia do Nietzsche, eu tento defender nessa pesquisa que a questão da animalidade humana mostra-se, então, um dos principais pressupostos teóricos na construção crítica do Nietzsche à tradição metafísica e moral. Então, o principal objetivo dessa pesquisa foi então de investigar como que a questão da animalidade humana está inserida na obra Humano Demasiado Humano. E esse objetivo principal se dividiu em outros dois, que seria da compreensão da recusa que o Nietzsche faz da concepção metafísica. Eu tentei entender quais são, então, os pressupostos da crítica que o Nietzsche faz e demonstrar, então, o vínculo que o Nietzsche enxerga na constituição do ser humano em relação à animalidade, em relação à própria animalidade humana. A metodologia utilizada é a metodologia tradicional da pesquisa em filosofia, é uma pesquisa bibliográfica, na qual, então, esse texto Humano Demasiado Humano foi o principal texto utilizado do Nietzsche, além, é claro, de outros trabalhos de comentadores que serviram de base para a construção teórica. Então, como resultado dessa pesquisa, foi possível então constatar que o Nietzsche ele apresenta uma compreensão evolucionista acerca da condição humana. Ele enfatiza bastante o caráter de pertencimento do ser humano à vida orgânica, e ele aponta que a tradição metafísica, a tradição filosófica, por muito tempo acabou negligenciando esse aspecto, buscando sempre uma distinção, uma separação do ser humano em relação à vida orgânica e acabando então deixando diversos aspectos de lado na hora de fazer a consideração acerca da condição humana. Então, na visão do Nietzsche, a paixão, o erro e a autoilusão foram então os motivos pelos quais a metafísica acabou pressupondo que o ser humano fosse um ser imutável, que possuísse então uma essência que o distinguisse então eternamente daquilo que seria a natureza. E essa convicção, então, na existência de verdades absolutas, ou seja, que o ser humano fosse algo capaz de ser conhecido em sua essência, em sua substancialidade de um modo eterno, foi justamente, então, o erro que fundamentou a distinção do ser humano em relação à sua origem animal. Outro aspecto, então, deste erro cometido pela tradição filosófica ao tratar do ser humano foi a crença no livre-arbítrio e na liberdade da vontade como princípios da constituição humana. Segundo o filósofo, ao considerar esses aspectos, a filosofia acabou desconsiderando diversos fatores, tanto psicológicos como fisiológicos, corporais, que estão envolvidos na determinação de uma ação. Assim, a moral ocidental, então, segundo o filósofo, acabou reproduzindo em seus pressupostos equívocos que são históricos, equívocos de conhecimento que o Nietzsche vê como sendo vestígios de um modo de raciocínio herdado do ser humano de estágios evolutivos mais primitivos de sua natureza. Em oposição, então, à tradição filosófica, Nietzsche em diversos momentos cita a relação do ser humano com os demais animais, mostrando comparações e identificações que caracterizam, então, o ser humano numa posição de continuidade com a vida animal. Isto é, a vida humana e a vida orgânica são colocadas pelo Nietzsche em uma relação de continuidade, ao contrário, então, da visão antropocêntrica, que acabava, por muitas das vezes, distinguindo o ser humano da natureza. Então, como conclusão dessa pesquisa, foi possível verificar três principais pressupostos na forma argumentativa que o Nietzsche utiliza em sua crítica. A primeira delas seria do vir a ser. A ideia do vir a ser é a visão de que tudo está em constante mudança, não há essencialidades absolutas, eternas, imutáveis. A outra seria do perspectivismo acerca do conhecimento, ou seja, o filósofo, durante a sua argumentação, toma diversas perspectivas para analisar um mesmo problema.
E a minha defesa seria de que há um terceiro pressuposto que é da animalidade humana. O Nietzsche ele trata o ser humano nessa condição de animal, nessa sua condição de ser vivo, de ser orgânico. Então, nesse sentido, o trabalho do Nietzsche foi mais de uma desmistificação da natureza humana, indicando então que esse conhecimento antropomórfico e moralizante acerca do que é o ser humano, do conceito de ser humano, é incapaz de assumir as diversas configurações que dispõe o ser humano, e acaba por muitas das vezes desconsiderando que o ser humano é um ser vivente, singular e contingente, e desvinculando ele então da participação que ele tem na totalidade da vida, sendo que nessa totalidade da vida ele ocupa somente uma pequena parte dela. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente ao CNPq pelo apoio financeiro a esta pesquisa e até!